Que alegria estar aqui, prazer, como o Ari apresentou aí, sou FP, estou ali em Curitiba, estou com a minha família, estão por aí, minha esposa Ciane, meus filhos Tito e Flora, e nós estamos lá em Curitiba há 3 anos, no processo de plantação, na Igreja Sal da Terra local, lá em Curitiba, que é filha da Manifesto, assim como a local em Fortaleza também, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, né? A gente fez um esforço de poder vir na conferência aqui em Uberlândia, porque eu queria provar desse momento aqui, de conhecer os irmãos, né? De conhecer essa congregação que faz parte da nossa vida, que tanto nos abençoa que vocês nem imaginam, né? Mas que tanto nos abençoa, né? Eu, às vezes, quando vou explicar para algumas pessoas sobre a nossa relação e o nosso envolvimento com o Ministério Sal da Terra, eu sempre lembro de como foi esse início, né? Eu cheguei para o Ari e falei assim: Ari, o que muda na nossa vida agora se aliançar ao Ministério Sal da Terra? Que a gente já era uma igreja, a gente já estava caminhando. E ele falou assim: não muda nada. Mas tem um detalhe que é fundamental: a gente se propõe a ser família, né? Quando ele falou isso, eu achei legal, mas ainda era muito subjetivo, não era uma coisa que palpável, né? E a gente tem conseguido provar disso aí nesses anos, né? Desfrutando dessa relação, dessa amizade, desfrutando de tudo que vocês vivem aqui e que tantas outras congregações também vivem, e a gente pode testemunhar disso com muita alegria. Então, agradecer mesmo por estar aqui hoje, o conselho da igreja, o Ari, os meninos todos, e muito bom mesmo. Deus abençoe todos vocês e que a gente possa estar mais junto aí nos próximos anos, nos próximos meses, né? E conectar mais as nossas igrejas, as nossas congregações, para a gente desfrutar junto de tudo que Deus tem feito, né? Então, hoje, já indo aqui para o nosso momento da pregação da palavra, a gente está celebrando a Páscoa, né? É um dia que marca aí a nossa história, marca a história da nossa fé, e não só isso, também a gente celebra e vivencia mais uma etapa do plano trinitário de Deus. Deus tem um plano, né? Lá no início de tudo, antes da gente ver o mundo acontecendo, Deus já tinha um plano para esse mundo, né? No conselho da Trindade. E esse plano ele acontece por etapas. E a Páscoa, quando a gente celebra a Páscoa, a gente vê mais uma vez a concretização de mais uma etapa desse plano de redenção, né? Às vezes, quando a gente olha para o pecado original, talvez a gente pense assim que Deus perdeu o controle da coisa e teve que planejar ali, meio que de última hora, ter um plano B, né? Só que a gente sabe muito bem que não. Cristo, a redenção, a história da redenção sempre foi o plano A de Deus, sempre foi a história de Deus, né? A história de Deus que é narrada nas Escrituras é a história da redenção. Inclusive esse é o assunto da Bíblia, né? Que às vezes a gente foca muito em a história do Davi, a história do Golias, a história não sei de quem, não sei o quê. E aí a gente fica olhando para esses personagens e falando assim: com quem você se identifica? A gente esquece que todos eles são detalhes nessa história, nessa grande história que é a história da redenção, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para Davi, a gente tem que olhar não para Davi, mas para Cristo. Quando a gente olha para Abraão e entregando ali o seu filho, a gente tem que olhar para a história de um pai que entrega o próprio filho, coloca no altar do sacrifício para que haja agora uma obediência e um cumprimento de algo, né? Então, essa é a grande história. Então, o que a gente está vivendo hoje, celebrando aqui, é a confirmação e também o lembrete, porque todos os anos tem Páscoa, não é, gente? Todo ano tem Páscoa, né? Só que todos os anos a gente é relembrado dessas etapas de redenção, do plano redentivo de Deus acontecendo na nossa vida. Então, é um dia importante para a história da nossa fé, é um dia importante para a história da nossa salvação e é um dia importante para a história da nossa liberdade. A verdadeira liberdade que nós temos na vida, ela é uma liberdade que foi promovida por meio do sacrifício de Cristo. Não há liberdade fora da cruz de Cristo, fora do ato sacrificial, constrangedor,
do próprio Filho de Deus, certo? Então, a gente pode dizer que é a celebração da vida sobre a morte. Essa é a celebração, né? A Páscoa é a celebração da vitória da vida sobre a morte. A nossa fé cristã, ela nos comunica isso. Essa é a história que nos permite viver hoje aqui diante de toda a realidade. É a história da vitória da vida sobre a morte. É a fé cristã, na figura do Evangelho, né, dentro do contexto do Evangelho, ela é assertiva no âmago da sua proposta. A fé cristã, ela tem uma proposta. O Evangelho está no centro da proposta da fé cristã. E ela é assertiva desde sempre. Por quê? Porque a fé cristã, que comunica a essência do Evangelho, demonstra que o Evangelho, ele é poderoso em si mesmo. Sabe quando a gente se converte porque algo afetou a nossa vida, algo que é suficiente em si mesmo. Isso é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso e suficiente em si mesmo. E o Evangelho está no centro da nossa fé. O Evangelho é o que está no centro e que está nos orientando a vivermos agora uma vida por fé, certo? Essa é a proposta da fé cristã, apresentar a suficiência do Evangelho. O Evangelho, ele é suficiente em si mesmo. O Evangelho é a estrutura, é a única estrutura de redenção suficiente em si mesmo. Ou seja, que é fiel a si mesmo. A gente fica buscando redenção em tantas outras coisas. A gente até acha que existem outras formas de trazer redenção para os aspectos da nossa vida. Só que todos esses aspectos são insuficientes em si mesmo. Já a proposta do Evangelho é que ele é suficiente, ele é fiel em si mesmo. Ele não depende de nada. O Evangelho, para nos salvar, não depende de nada. Por quê? Porque ele é suficiente em si mesmo e ele é fiel a si mesmo, a sua própria mensagem. É a única proposta que apresenta para o homem certeza da salvação, contando apenas com a sua própria obra, a obra de Cristo. É o único meio no qual nós podemos ser realmente salvos. Qualquer tentativa de ser salvo que tenha um esforço ou um mérito humano são insuficientes. Por isso que a gente precisa do Evangelho todos os dias, porque o Evangelho é essa mensagem que nos relembra disso. Nos relembra de que, na suficiência dessa mensagem, nós podemos agora desfrutar da nossa salvação, da nossa liberdade e agora de um caminhar diferente. Um caminhar que o apóstolo Paulo vai falar que antes nós estávamos presos, amarrados, escravizados, mas agora nós encontramos a liberdade. Então, liberdade tem a ver com isso. Tem a ver com a suficiência que a gente encontra na mensagem do Evangelho, que é fiel a si mesmo, né? Esse é o pano de fundo para a gente compreender o porquê que a gente celebra, então, a vida, a vitória da vida sobre a morte. É por causa dessa mensagem. É essa mensagem que nos convence de que esse paradoxo, ele é, de fato, algo que nos possibilita uma realidade diferente. É paradoxal o Evangelho, né? Porque fala de uma oportunidade de vida, mas que depende da morte. Isso é um paradoxo para a gente. Tem dificuldade de entender isso, né? Mas esse paradoxo, mesmo que complexo muitas das vezes para nós, é o que pode nos dar certeza de uma vida com Cristo, de uma vida em plena liberdade, de uma vida para a gente desfrutar da nossa salvação. E a gente sabe muito bem que a gente desfruta da nossa salvação. A salvação, a gente costuma dizer que a salvação é individual. Por que é individual? Porque Deus salva indivíduos. Só que Deus salva indivíduos para desfrutar dessa salvação coletivamente. Por isso a necessidade da gente se reunir, né? Por isso a necessidade de Deus nos reunir nele, nos atrair para ele, para que a gente tenha agora uma referência. Deus é o nosso referencial para que a gente possa desfrutar da nossa salvação coletivamente, certo? Isso é maravilhoso, gente.
O Evangelho é que propõe isso para nós. O Evangelho é o que faz com que nós, que somos seres tão diferentes, possamos agora nos unir um com o outro, né? E vencer as nossas diferenças. Tudo isso que a gente vive aqui deve evidenciar que o Evangelho sólido, que é suficiente em si mesmo, está sendo gerado e derramado nos nossos corações, por meio da palavra, né? Quando a gente está diante da palavra, a gente tem essa certeza de que o Evangelho está gerando algo em nós que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos gerar. Então, toda proposta de salvação que dependa da participação humana comunica para nós um mérito de crença e não uma virtude de fé. E não é esse o plano. Crença não nos leva à esperança. Crença é vazia em si mesmo. Agora, o que nos leva à esperança? A fé, que é algo que é dada pelo próprio Deus e é sustentada pelo Espírito. E que agora a gente vive uma vida completa por fé. Uma vida completa por fé. A gente responde porque Deus nos anima, o seu Espírito nos sustenta, né? E essa fé agora nos gera esperança. Quando a gente fala assim, você precisa ter esperança. Gente, isso é impossível. A gente não consegue ter esperança em nós mesmos. A gente precisa de fé para ter esperança. E essa fé que nos dá esperança é uma fé que é dada por Deus e sustentada pelo Espírito. E que a gente olha para a cruz de Cristo e a gente é lembrado e relembrado pelo Espírito de que isso é o que gera em nós a verdadeira esperança. É o plano de Deus, é a obra do Filho e é a confirmação e o sustento do Espírito que nos gera esperança, né? E por que a gente fala isso? Porque o domingo de Páscoa é um dia no qual a gente passou por outros dias desse período da Páscoa, né? A gente está vivendo essa última semana que a gente viveu, que a gente chama de Semana Santa, é a semana da preparação, a semana da jornada para a cruz. Jesus está indo cumprir ali em obediência aquilo que o Pai quer, né? Então, antes da nossa celebração aqui de algo que já foi conquistado, tem algo para trás. E que às vezes a gente precisa encarnar, assim, foi falado muito na conferência sobre a gente encarnar a palavra, né? Não é só ler a palavra, mas é encarnar a palavra. E parte desse processo de encarnar a palavra é você treinar a sua imaginação, para você adentrar no drama das Escrituras, para que você possa encarnar agora essa mensagem. Então é sentir a dor na sexta-feira ali, do Cristo crucificado, né? A gente só pode encarnar a mensagem, né? Uma das máximas da fé cristã é que a gente precisa morrer, né? Você precisa morrer, matar o seu ego e tudo mais, né? Para que Cristo possa reinar em você. Isso é uma verdade, né? Só que a gente só pode morrer se a gente sentir a dor, encarnar agora, imaginar a dor da sexta-feira, daquela sexta-feira da injustiça, né, aos nossos olhos, né? Cristo que foi para a cruz, mas que a gente olha assim, mas por que foi? Não tinha que ir, né, aos olhos humanos. É ou não é? Então a gente precisa imaginar isso para que a gente possa encarnar. A gente só pode morrer para nós mesmos quando a gente encarnar isso imaginando. Você já parou para imaginar o sofrimento de Cristo? Você já parou para imaginar o sábado do silêncio, onde o mundo provou do silêncio de Deus? Há 2 vezes na história que o mundo prova do silêncio de Deus. No 7º dia da criação e no sábado do silêncio. Nos 2 dias foram os dias mais barulhentos da história. Por quê? Porque o silêncio de Deus, ele não é para mostrar que ele não tem resposta. O silêncio de Deus é para mostrar que ele está contemplando a sua boa obra. Assim ele fez no 7º dia da criação, quando viu que tudo era bom e que já estava pronto. O texto diz que ele descansou. Ele não descansou porque estava cansado. A gente sabe que Deus não cansa, mas ele estava o quê? Contemplando a sua obra.
Ontem, dentro do período da Páscoa, é o sábado do silêncio. É o sábado que os discípulos que viram Jesus crucificado pensaram assim, acabou. Tem mais o que fazer. Ou seja, esse cara veio, nos trouxe para perto, disse que estaria com a gente para sempre, mas morreu. E agora? O que a gente faz? Vamos viver a vida de novo. Vamos voltar a pescar, vamos fazer aquilo outro. Por quê? Porque aparentemente Deus deixou a humanidade sem uma resposta. Por isso o sábado do silêncio. Só que, onde está Deus no sábado do silêncio? No mesmo lugar que ele estava no 7º dia da criação, contemplando a sua boa obra. Qual foi a sua boa obra? Esmagou o seu próprio filho. Esmagou o seu próprio filho. Então a gente só pode crer na obra da cruz por causa da fé que a gente tem no Evangelho. Evangelho esse que é narrado de capa a capa nas Escrituras. Né? O princípio lá de Gênesis 1, que é Cristo. E o Amém, que o apóstolo João vai falar lá em Apocalipse, que é o Cristo. Então ele é o princípio de Gênesis 1, e ele é o Amém de Apocalipse. Por quê? Porque essa é a grande história que está sendo narrada. A gente só pode crer na obra da cruz quando a gente tem fé no Evangelho completo. Né? Por isso que as datas comemorativas cristãs, elas estão sempre em sincronia. Por quê? Porque primeiro a gente celebra o Natal. Esse que morreu precisou nascer. Então a história do Evangelho, a história de Cristo é uma história completa. Precisou nascer, precisou viver, precisou morrer, precisou ressuscitar e ainda nos deu uma garantia de que vai voltar para nos buscar e resolver todo o problema. Por isso que ele é o Amém, que Apocalipse, que o apóstolo João vai falar lá. Hein? Aquele que é o Amém. Quem que é esse que é o Amém? É o Cristo. O mesmo que estava no princípio da criação. Por isso que a gente precisa crer, ter fé no Evangelho. Para a gente crer que a sexta-feira da dor e o sábado sem resposta é resolvido no domingo. No domingo da Páscoa. No domingo onde as surpresas, elas acontecem. Mas sabe por que essa surpresa acontece? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Né? Um caminho de incredulidade. Então a gente precisa crer na obra do Filho de Deus por causa da fé no Evangelho. Certo? Eu queria ler com vocês o texto que o Guilherme leu no início. Não sei se ele leu de Marcos, mas eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quero ler do versículo 1 ao 8. Marcos, capítulo 16, dos versículos 1 a 8. Quando você abre, eu vou lendo aqui. O texto fala o seguinte: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais.
Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te peço que o Senhor, por meio do Teu Espírito, confirme, Pai, a Tua verdade no nosso coração, para que nós possamos ser transformados por ela, hoje e todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós possamos contemplar, Pai, a Sua boa obra, Pai, todos os dias da nossa vida, e que isso transforme, Pai, todo o nosso caráter, todo o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. O texto começa falando aí nos primeiros versículos, seguinte coisa: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. A gente sabe que na cultura judaica, o sábado é um dia onde as atividades elas cessam, né? O judeu ele guarda o sábado, ele deixa de desenvolver as atividades que ele desenvolve em todo o resto da semana, porque aquele dia para ele é um dia que não se deve se envolver nesse tipo de atividade, nenhum tipo de atividade trabalhista, né? O judeu ele se envolve naquilo. Por quê? Porque é o dia do descanso, é o dia do repouso. E esse dia ele se inicia, na verdade, no entardecer da sexta-feira. Então, quando entardece na sexta-feira, começa o dia de descanso, começa o Shabá, que é o dia onde cessa todas as atividades, ali até o entardecer do dia do sábado. Então, ao entardecer do sábado, né, ao cessar o Shabá, esse tempo de descanso e de separação, o texto diz que 3 mulheres foram comprar elementos que pudessem ungir o corpo de Jesus, certo? Essas informações que a gente tem aí. Jesus foi crucificado na sexta. Essa ação dessas mulheres tinha um significado de apresentar de alguma forma os seus afetos por Jesus. Imagina aí, elas perderam o mestre. O mestre morreu. Elas ainda estão sentindo ali a dor da morte. Elas ainda não venceram. Diferentemente de alguns dos discípulos que talvez já foram viver a vida, aquelas mulheres elas ainda estão enlutadas ali. Só que elas expressam o sentimento delas por meio dessa atitude aqui. No mundo ocidental, contemporâneo, a gente sabe que quando alguém morre, a gente vai lá no caixão, joga flor. Por quê? Porque a gente está enlutado. Isso é uma ação que está comunicando alguma coisa. Um respeito, um amor, um sentimento por aquela pessoa que está ali morta. E aqui no texto, essas mulheres elas estão se preparando para apresentar para aquele a qual elas amam. Elas estão se preparando para apresentar os seus mais profundos sentimentos de saudade, de amor, por causa do seu contato, da sua relação com o próprio Jesus. Os seus afetos mais reais. Isso é demonstrado ali. A gente está falando de aspectos da cultura de um povo. Só que a partir disso, muitas coisas, gente, devem passar a nos ensinar pedagogicamente a nossa realidade cristã. As ações dessas mulheres aqui devem nos ensinar algo muito atual, muito real para os dias de hoje. Por causa desse marco na história, a gente deve aprender com essas mulheres algo que é fantástico. O desenvolvimento até aqui da história e a ação dessas mulheres diz muito sobre como a gente presta um culto ao Senhor. Se você for parar para pensar, essa expressão afetiva dessas mulheres, de irem até o túmulo de Jesus e de pensarem, darem atenção para aquilo que elas vão levar lá, né? Por que elas pensaram em tudo isso? Talvez elas estejam pensando assim: a gente precisa manter mais tempo o corpo de Jesus ali, para que não se apodreça.
Então a gente precisa preservar um pouco mais. Por quê? Para que a gente possa aproveitar um pouco ainda, antes que isso se suma e que a gente não tenha mais agora nada além da lembrança daquilo que a gente viveu com Ele. Talvez seja essa a motivação dessas mulheres, em preparar os aromas, irem até lá, porque elas querem manter viva e presente ali, mesmo que na morte, aquele a qual marcou ali a vida delas. Isso nos ensina, então, a maneira como a gente constrói os nossos cultos, as nossas estruturas de culto ao Senhor. A gente não guarda o sábado, a gente sabe que a gente não guarda o sábado. Só que a gente deveria, ao entardecer do sábado, criar uma expectativa imaginativa, encarnacional do dia da ressurreição. Essas mulheres, elas estão sábado, ela encerrou o Shabá. O que elas querem agora? Focaram no domingo, o que ia acontecer no domingo de manhã. Ou seja, as expectativas para o domingo, elas são geradas um dia antes. A gente deveria, todo sábado à noite, pensar assim, cara, amanhã, domingo, é o dia onde eu vou me reunir com mais um monte de gente para a gente celebrar a ressurreição. Ah, mas é só a Páscoa? Não, é todo domingo. Todos os domingos. Só que isso deveria ser nutrido por nós um dia antes, igual essas mulheres. No sábado à noite a gente deveria estar assim preocupado. O que eu vou preparar para demonstrar o meu afeto por Jesus, os meus sentimentos, todo o meu amor por Jesus? O que eu vou preparar para levar para o culto, para entregar para o meu Senhor? Isso deve nos ensinar o ato dessas mulheres, que às vezes é um detalhe na história, que muitas das vezes talvez a gente olhou para isso e é só um detalhe, mas isso deveria nos ensinar como a gente se achega até o nosso Senhor, e qual expectativa nós temos. Qual que é a expectativa que a gente tem quando a gente vem no culto, gente? O que é que passa na nossa cabeça? Aqui o culto é de noite, mas quando a gente acorda no domingo, o que é que vem na nossa cabeça sobre esse dia? Sobre o momento que a gente vai chegar a esse lugar aqui, onde a gente vai agora cultuar o Senhor. Quais são as expectativas que são geradas, que são nutridas no nosso coração para esse encontro aqui? Esse encontro no qual o próprio Deus pensou, estruturou e nos atraiu para Ele. Que tipo de expectativa a gente cria? Eu queria levar a gente a imaginar isso. A expectativa dessas mulheres, que estão ansiosas pelo amanhecer do domingo. Por quê? Porque elas vão até o lugar onde elas querem expressar todo o seu sentimento, o seu afeto pelo Mestre, mesmo que ele esteja morto ali. Mesmo que ele esteja morto ali. Então, isso deveria nos ensinar. Não é por acaso, gente, que a gente deve criar essa expectativa pelo culto dominical. Mas é para que isso nos ensine pedagogicamente, e não religiosamente falando, mas que isso nos ensine pedagogicamente, que toda vez que a gente se prepara para vir cultuar o Senhor no domingo, a gente está tendo essa mesma expectativa que essas mulheres tiveram. Que a gente tem esse mesmo coração, nós estamos indo lá. Para quê? Para encontrar. E a gente tem ainda mais motivos que essas mulheres, porque essas mulheres foram para ver Jesus morto. E a gente vem aqui porque a gente tem a certeza de que o nosso Senhor ressuscitou. A gente tem ainda mais motivos para celebrar isso, para abrir o nosso coração, para vir, para ter prazer nisso. Por quê? Porque diferente das mulheres, a gente tem motivos reais. O nosso Senhor vive. É por isso que a igreja cristã ao redor do mundo reúne no domingo. É por esse motivo. Não é porque aconteceu algo na história da igreja. Não é por causa de Constantino, como muitos falam. Não. É porque o nosso Senhor, Ele ressuscitou no domingo.
E esse dia agora é o nosso dia do descanso. Mas não o dia do descanso que a gente coloca as pernas para o ar e fica ali. Não, é o dia que a gente descansa nessa certeza da ressurreição. O nosso Shabá agora é isso, é o próprio Cristo, é a realidade do Cristo, que voluntariamente se entregou e que, mesmo na expectativa dos homens de que agora deu ruim, no domingo vem e mostra que a vida vence a morte, a vida de Cristo vence a morte, né? A confirmação de Gênesis 3,15, proto-evangelho, né? Agora é a confirmação do descendente da mulher pisando a cabeça da serpente, né? O domingo é isso. Então não é um dia comum. Por isso que a maioria da tradição cristã denomina esse dia como o dia do Senhor. Por quê? Porque é o dia que a gente celebra a ressurreição. E aí a gente vem no domingo e celebra de novo a ressurreição. E a gente vem no domingo, e no domingo, e no domingo, e no domingo. E a gente é relembrado todo domingo. Por quê? Porque na segunda-feira a gente é tendencioso a achar, a partir das nossas práticas de vida, de resposta de fé, que esse Cristo não ressuscitou. Na segunda-feira, na maioria das vezes, a gente esquece disso. Então a gente precisa viver mais uma vida ali e chegar no domingo e relembrar isso. Que o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Então, olha o que essas mulheres estão fazendo. Elas estão criando uma expectativa. Um dia antes. Queria te encorajar a você fazer isso. Sábado à noite, coloque sua expectativa. Amanhã é o dia que eu vou celebrar a ressurreição, junto com os meus irmãos. E lembrando que é o próprio Senhor que te atrai para isso, né? É o próprio Deus que te atrai para essa reunião. Se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui quiseram estar aqui hoje de verdade, assim, de coração? Você vai ter certeza que ninguém. Por quê? Porque tem coisas mais interessantes para a gente fazer, mais legal. Então a gente tem que ter essa ciência. É o próprio Deus que nos atrai para essa reunião. E nos coloca diante uns dos outros, para que a gente possa entender agora a realidade da ressurreição. O nosso Cristo, o nosso Deus, resolveu o problema. O silêncio do sábado era a preparação da resposta do domingo. E hoje a gente está aqui e desfruta disso. O versículo 2 fala o seguinte: no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Então imagine que essas mulheres passaram a noite naquela expectativa de amanhecer o dia e ir até aquele lugar, o túmulo onde estava ali o corpo de Jesus, para expressar lá os seus sentimentos, o seu coração em amor a Jesus. E o texto fala que quando elas estavam a caminho do túmulo, elas se perguntaram algo que é muito interessante. O que elas perguntaram? Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Quem que vai remover? Quando a gente chegar lá no túmulo, é um detalhe. Quando a gente chegar lá, putz, tem uma coisa, tem uma pedra lá. Quem que vai fazer isso? Quem que vai remover aquela pedra para que a gente possa entrar ali? Irmãos, a morte, na perspectiva cristã, ela nos remete a pensar que aquele que alcança a morte, ela parte para um estágio na eternidade que as nossas compreensões humanas não conseguem entender. Aí o que pega? Porque a gente fica do lado de cá. E o lado de cá é o lado da dor, é o lado do luto. O lado de lá, depois do rio, é outra coisa. Só que o lado de cá é o lado da dor, é do sofrimento. E isso é legítimo, é real. Deve acontecer. A gente precisa sim lutar. A gente precisa sentir as dores. Isso faz parte. É o que acontece. Porque, na verdade, a gente fica do lado
que ainda está tentando compreender essa esperança que é proposta na morte e na ressurreição de Cristo. Então a gente está aqui desse lado e a gente ainda está lutando para crer que se isso é verdade ou não. A gente ainda acha que a morte ela é algo ruim. É ou não é? A gente não gosta, a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Por quê? Porque a gente fica do lado mais difícil da coisa. A gente fica do lado mais difícil da coisa. Mas a gente precisa entender que o lado de lá, da história dessas mulheres, o outro lado, o lado da pedra erguida, é o lado que separa o que é temporal do que é eterno. Do lado de cá estão o quê? As mulheres. Estão do lado do que é temporal. Então talvez elas não tenham expectativa de ressurreição. É tanto que elas estão lá para tentar, talvez, manter um pouco mais o corpo de Jesus ali. Para que não se apodreça mais rápido. E para que elas possam desfrutar um pouco mais da presença, mesmo que só em corpo ali. O que está do lado de cá? O que é temporal. O que está do lado de lá? Eternidade. O que separa a eternidade do que é temporal? Uma pedra. Uma pedra. E essa é a questão que mexe o imaginário dessas mulheres quando elas estão indo em direção ao túmulo. Quem que vai remover a pedra? A gente precisa entender que é em Deus que nós nos encontramos com essa pedra removida. Essa pedra ela nos tira dessa limitação de observar a vida nessa perspectiva do lado de cá. A gente sofre porque a gente precisa sofrer a dor do luto. Mas a gente precisa sofrer a dor do luto se alegrando no Senhor. Se alegrando no Senhor. É muito difícil você ver uma pessoa que perdeu um parente, uma mãe, um esposo, sei lá, alguém muito próximo, e que ela está feliz. Você já viu alguém? Por quê? Porque a nossa perspectiva sobre a vida e sobre a morte está afetada pela temporalidade. E essa temporalidade ela é afetada por um tanto de coisa. A gente tem dificuldade de olhar e ver a glória de Deus nisso. A gente tem dificuldade. Assim estão essas mulheres aqui. Tem dificuldade de perceber a realidade de uma pedra removida. Quem que remove a pedra? Quem foi que removeu a pedra? Elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Quem que remove a pedra do temporal e do eterno? Eu, você? Não. Não somos nós. Mesmo que a gente pense assim, Deus, como é difícil sofrer pela dor, sofrer pela morte. Quem que pode remover essa pedra? O próprio Deus. E quando Ele remove essa pedra, a gente está diante agora, não mais daquilo que é temporal, mas daquilo que é eterno. A gente não está mais sendo afetado pela temporalidade da coisa, que é o que nos deixa em crise. Mas a gente está diante agora da realidade da eternidade. Um detalhe na história dessas mulheres, quem que vai remover? Quem que está preocupado com isso? Quem que vai no velório e chega assim, pô, será que chegar lá a porta vai estar fechada? Quem que vai abrir a porta para eu entrar e ver o morto lá? Quem que pensa isso? Ninguém pensa. Mas esse detalhe, ele é importante no texto para nos mostrar isso. Que essa pedra, ela é uma divisão daquilo que é temporal e daquilo que é eterno. A perspectiva humana diante da morte e a realidade de Deus no seu cumprimento de redenção. A gente precisa entender essa ligação daquilo que é temporal e daquilo que é eterno. É por isso que hoje nenhum de nós viu Jesus ressurreto. Mas a gente crê. Por quê? Porque essa pedra ela foi removida.
Essa pedra ela nos envia agora para um ambiente de fé. Ela nos envia agora para um ambiente de fé que a gente muitas das vezes não tem resposta. Jesus ressuscitou? Ressuscitou, eu creio nisso. Agora explica. Você fica assim, não tem como explicar. Por quê? Porque é isso, essa pedra ela foi removida. Agora a temporalidade está em contato com aquilo que é eterno. E isso não tem como explicar. Essas mulheres estão espantadas, como assim? Primeiro elas estão querendo saber quem vai remover a pedra. Quando elas chegam lá, a pedra está removida. A pedra está removida quando elas chegam lá. Isso é interessante, gente. E o texto segue. Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Então, repare que o questionamento que as mulheres iam fazendo no caminho, na verdade, se tornou uma questão mínima dentro da situação. Se tornou mínimo. Quem vai remover? Não, isso já se tornou mínimo. Chegou lá, já estava removido. Perdeu agora a ênfase nisso. Por quê? Porque se tornou algo mínimo dentro dessa situação. As mulheres não se espantaram com o fato de a pedra ter sido removida, que era algo da preocupação inicial delas. Elas se espantaram quando elas entraram no túmulo e encontraram um jovem vestido de branco, como o texto diz. Há um jovem vestido de branco sentado. Nos outros textos, às vezes você vai ver a palavra anjo. Aqui na minha versão, tinha um jovem sentado de branco. Ou seja, isso fez com que elas ficassem assustadas. Não foi nem o fato da pedra não estar no lugar, mas o fato de que quando entraram, tinha um homem, um jovem ali, vestido de branco. E isso deixaram elas assustadas. E aí o anjo disse para elas: não tenham medo, não tenham medo. Quem vocês estão procurando não está aqui. Só que aí o conselho do anjo para aquelas mulheres é para que aquelas mulheres não tivessem medo, porque isso diz respeito ao fato de que não era preciso se preocupar. Não tenham medo, não é porque assim, você está vendo um anjo, não tem medo. Não se preocupe com o que você está vendo. O que elas estão vendo ali? Jesus não está lá. Então não tenham medo. Não é medo dele, do anjo. Mas não tenham medo com o que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo? Vocês vieram para ver o corpo de Jesus e o corpo de Jesus não está aqui. Não tenham medo. Por quê? Ele quer. Ninguém roubou o corpo de Jesus. Calma, não tenha medo. O corpo de Jesus não foi furtado. Ninguém roubou o corpo de Jesus. Ninguém pegou o corpo de Jesus desse túmulo e colocou em outro. Não foi nada disso que aconteceu. Não aconteceu nada disso. O anjo disse que, na verdade, o corpo não está lá porque ele ressuscitou. Ele saiu por si só. Gente, é aquilo que eu comecei falando. O evangelho é a mensagem que é suficiente em si mesmo. É a única proposta de redenção possível que mostra suficiência em si mesmo, fidelidade a si mesmo. É isso que a gente está vendo. As mulheres vão lá, a pedra está removida. Ninguém removeu a pedra por elas. Quando elas entram lá, elas vão em busca daquele na qual elas foram visitar e ele não está lá. Elas veem um anjo. É outra coisa que elas estão vendo. Ou seja, os atos de Deus são suficientes em si mesmo. São suficientes em si mesmo. Deus, Ele é fiel não só quando Ele faz algo que a gente pede, que a gente quer, que a gente imagina que Ele tem que fazer. Às vezes a gente sempre atrela a fidelidade de Deus a isso. Deus é fiel, disse que ia me dar tal coisa e me deu.
de fato. Deus ele é fiel porque ele não pode desmentir a si mesmo. Ele não pode contrariar a sua própria fala, a sua própria verdade. Isso que é a fidelidade de Deus. O fato de que essas mulheres vão agora até o túmulo, chegam lá, Jesus não está lá, por isso o anjo pega e fala assim, não tenham medo, porque não aconteceu nada que vocês possam estar imaginando. Jesus, o corpo não foi roubado, não foi trocado de túmulo, simplesmente isso é a resposta da fidelidade de Deus. Jesus ressuscitou, como previsto. Como previsto desde sempre. Desde Gênesis 3,15. Como previsto. Ele ressuscitou, essa é a grande verdade que essas mulheres agora ouvem. Essa é a realidade que elas ouvem aqui. Seguindo o texto. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Vocês o verão lá na Galiléia, como ele lhes disse. É o que fala lá no capítulo 14, a partir do versículo 28. Lá o texto fala o seguinte: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, olha o que é o escândalo da graça. Há um convite aqui especial para aquele que negou Jesus 3 vezes. Há um convite especial. O que o texto diz? Vão, o anjo está falando para as mulheres, vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Pedro já é discípulo, né? Não precisava falar isso. Precisava? Não, vai lá e fala para todos os discípulos. Só que é que o anjo fala? Vai lá, diga para os discípulos o que vocês viram aqui, incluindo Pedro. Há uma ênfase nisso, incluindo Pedro. Jesus não rejeitou Pedro como resultado da sua negação. Não rejeitou, muito pelo contrário. Pedro ele se encontra com a graça redentora. E ainda assume, né, gente, protagonismo no avanço do Evangelho. Olha que doideira que Deus faz, né? Assume ainda um protagonismo. A gente vai ver na história ele como um dos grandes homens ali no relato da história inicial da igreja primitiva. Então vejam como o Evangelho da Graça não se rende a contribuições humanas. O Evangelho da Graça não se rende a contribuições humanas. Pelo contrário, o Evangelho, a completude do Evangelho é suficiente em si mesmo. É suficiente em si mesmo. E depois que você se encontra com essa realidade, há uma responsabilidade. O que o texto diz? Agora vão e digam. Vão e anunciem. Olha que doido. As mulheres vão para prestar um culto. Quando elas chegam lá, elas estão diante de uma realidade que elas não esperavam. Elas agora são enviadas para anunciar o que elas viram. A história da salvação não é uma história simplesmente para que sejamos salvos. Não é só Jesus não morreu só para a gente ser salvo, assim, só para a gente abraçar essa ideia que eu sou salvo. Não é só para isso. É para que a gente possa agora olhar, assim como o anjo falou para essas mulheres, fala, agora vão e anunciem. Agora vão e falem. Vão e preguem. Vão e comuniquem. Isso é tão doido, gente, que o final do capítulo
Lá no relato de Mateus, a gente tem o quê? A grande comissão. A grande comissão. Então, a grande comissão, essa ordem de ir por todo mundo, começa onde? Na realidade de um domingo, ainda sem esperança, para quem está se apegando ao silêncio do sábado, mas que há uma reviravolta, e que agora a gente tem um porquê de ter uma ordem para ir por todo mundo. Por que Jesus nos manda ir por todo mundo? Porque o que está um pouco atrás? A realidade da ressurreição. Quando a gente está diante de um Cristo ressurreto, agora a gente só tem uma consequência de resposta. É o quê? Vão e anunciem. As mulheres foram prestar um culto, o anjo pega e fala, vão e anunciem. Anuncie inclusive para aqueles que provavelmente negam. Aqueles que você olha e fala assim, aquele ali mesmo não tem mais chance. Vão lá e anunciem. Anuncie para aquele lá. Inclusive aquele lá. Aquele que você acha que não tem mais chance. Vai lá e anuncia inclusive para ele. Ou seja, vai lá e testemunha do que você viu. Testemunha. Cara, isso deveria mover o nosso coração e a nossa vida, gente. Porque quando os apóstolos estavam ali no relato de Atos, capítulo 4. Eles estão diante do Sinédrio ali. E eles estão ali porque eles estão fazendo uma grande bagunça na cidade de Jerusalém. Eles estão pregando o evangelho tanto que deixou o pessoal meio assustado. E o Sinédrio chama eles e fala, vocês têm que parar de fazer isso. Vocês têm que parar de anunciar essa mensagem. E o que é que eles falam diante do Sinédrio? Por acaso a gente tem que obedecer a Deus ou aos homens? A gente não pode deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. A gente não pode deixar. Essas mulheres precisaram chegar lá e ver, Jesus não está ali. Só tem uma possibilidade possível. O corpo não foi roubado e não foi trocado de túmulo. Só tem uma realidade possível. Ele ressuscitou. Agora vão. A alegria, Jesus ressuscitou. O que faz agora? Vão. Anunciem. Não tornem uma mensagem de vida morta. Não matem uma mensagem de vida. Tornem ela viva. Vão, anunciem. Anunciem para aqueles que negam. Anunciem para os discípulos. Anunciem para todos. Anunciem que vocês viram. O que foi que vocês viram? Algo precioso. Vocês foram e ele surpreendeu. Vão agora e anunciem. O texto fala, trêmulas e desnorteadas. As mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Elas estavam completamente assustadas, tipo assim, espera aí, deixa eu processar o que está acontecendo aqui. Eu preciso processar. Como assim? Trêmulas, desnorteadas. O original de Marcos diz que elas foram tomadas de tremor e espanto. Tomadas de tremor e espanto. Então não foi sem razão que elas fugiram do túmulo, como o texto diz. A declaração de que não disseram coisa alguma a ninguém deve ser entendida pelo relato dos outros evangelhos. Nada disseram ao longo do caminho, elas estão pasmas, elas estão trêmulas, elas não falaram nada durante o caminho. Por quê? Porque elas estavam espantadas. E também, gente, elas estavam com pressa. É isso que o evangelho deve causar em nós. Tremor e depois pressa. Primeiro, quando a gente está diante dessa realidade, a gente treme. E a gente tem que tremer. Jesus ressuscitou, legal. Não, legal não. Trema.
trema. Você não vê no jornal todo dia alguém ressuscitando. Você vê? Então trema. Quando você ouvir essa notícia, Jesus ressuscitou, trema diante disso. E depois que você tremer, corra e vá anunciar. É isso que essas mulheres fizeram. Elas fugiram do túmulo, trêmulas, porque estão tentando processar, mas ao mesmo tempo, eu preciso falar. Eu preciso ir até os discípulos, onde o anjo fala que eu tenho que ir lá e falar sobre isso. É isso que o evangelho deve gerar em nós, deve nos fazer tremer, porque o evangelho é poder. Paulo falou isso. É poder de Deus. Ele deve nos tremer, nos deixar com a perna bamba. Tá tudo bem. E a gente sai correndo, cambaleando mesmo. Mas a gente está correndo porque a gente tem que anunciar. A gente tem que falar. Essa é a realidade dessas mulheres aqui. Era um momento de tensão, um turbilhão de sentimentos acontecendo aqui nessas mulheres. Emoções, muita coisa acontecendo aqui. Elas tinham acabado de receber a grande notícia de que Jesus não estava ali, que ele tinha ressuscitado. Mas elas saíram para anunciar, para cumprir aquilo que foi pedido. Gente, não importa o quanto nós sabemos de informações do Evangelho. Não importa. O Evangelho, revelado na pessoa de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, sempre nos causará um impacto profundo. Sempre deve nos causar um impacto profundo. Isso que é encarnar a mensagem do Evangelho. Deve nos fazer tremer. Toda vez que a gente pensar em coisas, é porque tudo isso se tornou algo sem valor, sem peso. A gente fala assim, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Isso deve nos fazer tremer, gente. Porque isso automaticamente afeta toda a nossa existência. Porque isso automaticamente nos mostra que essa pedra foi removida daquilo que é temporal para aquilo que é eterno. E agora a gente se encontra com aquilo que é eterno e treme diante disso. E automaticamente sai para anunciar. Vão, anunciem. Agostinho ele fala uma coisa que é muito interessante sobre isso, sobre evangelização. Ele fala que nós somos como mudos que falam. Você consegue pensar a profundidade disso? Por que mudos que falam? Porque a gente fala, mas o que a gente tem que falar a gente não fala. Ou seja, Deus nos deu uma boca, e essa boca foi redimida na cruz por Cristo, porque Cristo morreu para salvar todos os detalhes da nossa existência, para que a gente agora possa falar, comunicar. E não que sejamos mudos que falam. Temos boca, mas não falamos. Temos um coração, mas não amamos o Senhor. Coração esse que foi redimido pelo Senhor, mas não amamos. Essa mensagem da redenção é uma mensagem que não é só para nos confortar a respeito da nossa salvação, mas é uma mensagem que deve nos impulsionar para aquilo que o próprio Jesus depois gastou tempo com os discípulos, de comissioná-los para uma missão agora. Por que a gente está aqui no domingo e celebra? Porque quando a gente sai daqui, a gente está indo anunciar agora. A gente está indo agora cumprir a grande comissão. Só que o que está por trás da grande comissão? O domingo do Senhor. O dia que a gente tem a certeza de que Ele ressuscitou. E que isso nos impulsiona agora. Nos impulsiona. Essa é a história da esperança. Essa é a história da esperança que não pode permanecer morta, trancada por uma pedra. Essa é a história. E quando a gente fala de Páscoa, gente, a Páscoa cristã, ela é a grande celebração da mesa do Senhor. Eu perguntei para o Guilherme hoje se ia ter ceia, porque hoje é Páscoa, e Páscoa é ceia.
Ou seja, quando a gente pensa na Páscoa, a gente pensa na mesa do Senhor, na grande mesa do Senhor. Essa mesa onde, a gente está bem habituado com esse termo, né? Mas essa mesa onde é uma mesa niveladora, sabe? Onde nós estamos sentados numa mesma posição. Lá na nossa igreja, quando a gente vai fazer o momento da ceia, eu costumo dizer que a ceia, ela é uma realidade, é uma nova realidade social. Por quê? Porque essa nova realidade social é um lugar onde não tem cadeira cativa nessa mesa, onde as diferenças sociais, elas não se assentam ali. É um lugar onde há um só Pai, um só Senhor e vários irmãos sentados. É uma mesa niveladora, onde agora a gente está ali porque o próprio Deus permitiu, decidiu moer o corpo do seu próprio Filho e agora representar a nossa comunhão uns com os outros por meio de um pedaço de pão e um copinho de suco. Deus, ele é tão gracioso que ele moe o corpo do próprio Filho e dá para a gente pecadora, como eu e você, comer e beber. Isso é graça. Isso é graça de Deus. A Páscoa é isso. O Filho de Deus, ele foi moído. Mas sabe por que ele foi moído? Para agora nós nos alimentarmos dessa realidade. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor. A Páscoa é a celebração disso. De que não mais seremos famintos. Que não mais teremos sede e não podemos mais se achegar a tomar de algo que sacia a nossa sede. A Páscoa nos relembra de tudo isso. A Páscoa, ela é pedagógica porque ela nos ensina isso. Esse texto é pedagógico porque nos ensina isso. Que as mulheres tiveram expectativa de ir visitar o Senhor. Elas criaram expectativas reais. Elas externalizaram os seus afetos pelo Senhor. E no domingo de manhã, o domingo já começa com a esperança sendo apresentada para o universo. Para o universo. Amém? Que a gente possa se alegrar no Senhor. Que a gente possa se alegrar. Que a gente possa se alegrar. E que a gente possa entender que a ressurreição, a Páscoa, ela é algo que foi vencido para que a gente possa agora desfrutar disso de maneira responsável. De maneira responsável. Que quando a gente sair daqui, dessa reunião, e a gente for viver agora a vida cristã, a gente possa ir em direção às pessoas e anunciar. Vão, anunciem. Vão, anunciem. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque as nossas forças, elas são evidenciadas quando o Senhor vem ao nosso encontro, Pai. Muito obrigado porque o Senhor decidiu, Pai, por conta própria, vir ao nosso encontro. Apresentar para nós, Pai, que mesmo que o mundo ande mal, o Senhor sempre teve um plano, Pai. E que esse plano se concretiza na pessoa de Cristo. E que nos ajuda, que nos auxilia. E que é pela ação de Cristo na cruz que nós somos sustentados todos os dias. É pelo sangue de Cristo, aspergido, Pai, que lavou todos os nossos pecados. Que nós podemos viver todos os dias, Pai. Que o Senhor transforme o nosso coração, Pai. Que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor imprima no nosso coração, Pai, a verdade do Evangelho, para que a gente possa se assegurar nela, como tudo que a gente precisa, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Cristo
não ficou ali, nem pendurado naquela cruz, e nem preso naquele túmulo, Pai. Ele rompeu, Pai. Rompeu com todas as possibilidades, Pai. Para que a gente pudesse hoje, Pai, desfrutar disso. Muito obrigado, Senhor. Amém.